Olá! O Justiça em Questão de hoje fala do direito dos idosos em casos de agressão familiar. Você vai entender quais crimes são considerados inafiançáveis. Judiciário em prosa e versos. Conheça o projeto Semana da Poesia do TJMG. Saiba mais sobre o direito à saúde nas questões relacionadas à vacinação de crianças e adultos. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Vacinar é um direito e, ao mesmo tempo, um dever. Da infância até a velhice, é importante proteger o organismo contra a ação de doenças. No beijo que solta no ar e na brincadeira diária, ela demonstra esbanjar saúde. A pequena Thaís, de 2 anos, ainda não tem conhecimento sobre as páginas que folheia junto com a mãe. É o cartão de vacina, onde vão sendo registradas as doses que ela toma. E a mãe é defensora daquele ditado popular: é melhor prevenir que remediar. Então é o ditado popular mais certo, que a prevenção ela tem que começar desde cedo. Então a gente tem que ensinar nossas crianças a tomar a vacina, apesar de que a gente não pode mentir que dói, sabe? Dói, mas ela é importante. Parte do histórico da proteção à saúde dessa vida em crescimento está nesse livrinho. A vacina oral poliomielite, por exemplo, vai proteger esse pequeno de uma paralisia infantil, doença que poderia impedi-lo de se movimentar. Receber a imunização é parte do direito à vida e à saúde. E a Constituição Federal Brasileira, ela fala que saúde é um direito humano fundamental. A Constituição garante isso como sendo direito de todos e dever do Estado. O calendário de vacinas do SUS, Sistema Único de Saúde, utilizado como referência para imunizar o pequeno João Vitor, possui 19 vacinas recomendadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. É importante atualizar-se sempre com idas periódicas ao posto de saúde, porque o calendário pode sofrer mudança, como as que ocorreram em 6 vacinas em 2017, com a ampliação do público-alvo e a eficiência da imunização. A gente pode citar a HPV, que foi incluído os meninos de 12 e 13 anos, a meningo C, que antes era só para criança e agora incluiu os adolescentes, a vacina DTPA, a difteria tétano coqueluche e a celular para gestante, ela foi antecipada para a 20ª semana de gestação. Depois do surto de febre amarela, a gente teve a febre amarela considerada vacinada a pessoa que tiver tomado somente uma dose e estendeu também a faixa etária da tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola até 49 anos e a hepatite A, aquelas crianças que não tomarem com 15 meses, elas poderão tomar até os 4 anos de idade. Além das vacinas do calendário básico de imunização, há outras opções disponíveis em clínicas particulares. As constantes pesquisas médico-científicas têm produzido novas fórmulas que prometem imunizar contra os mais diversos tipos de doenças. O professor de medicina acredita que a complementação com vacinas da rede particular é uma opção dependendo da situação do paciente. Então, nós estamos bem cobertos pelo calendário público. Agora, eu acho que é sempre importante, exatamente por causa das individualidades, né, que esse calendário seja complementado. Porque pode ser que para a população em geral, uma determinada doença naquela idade não cause problema, mas para mim vai causar por causa da minha condição. Uma outra coisa que acontece é que algumas vacinas disponíveis em clínica privada são menos reatogênicas, causam menos reação. Então, dependendo das reações que a criança apresente com as vacinas comuns, o pediatra, por exemplo, pode recomendar uma vacina especial nesse sentido. Independente da recomendação de um médico, é importante manter as vacinas em dias para evitar o retorno de doenças já erradicadas e o aparecimento de novos tipos. Em algumas campanhas específicas, esse engenheiro costuma procurar uma clínica particular em Belo Horizonte. Acho que em determinados momentos do ano a gente fica mais susceptível, né, à doença, então pode tirar a gente aí uma semana, alguns dias do trabalho e não é nada desejável isso, né? Então eu procuro me precaver.
Alguns casos envolvendo a necessidade de vacinas que não possuem cobertura na rede pública chegam ao judiciário com o apelo de exigir um direito constitucional. Porque naquela diretriz de integralidade que está no artigo 198 da Constituição Federal, nós precisamos permitir que as pessoas tenham acesso. Muitas vezes, algumas situações que não são imunizadas, elas encurtam o tempo de vida também, né? O dano que acontece, a expectativa de vida da pessoa, se ela sofre determinadas doenças, a expectativa vai diminuir. Então, o Poder Judiciário, sim, deve interferir, sobretudo nessas situações, né? Nessa família, a busca por proteção contra doenças une gerações. A Sara e a bisavó foram juntas ao posto de saúde do bairro onde moram para vacinar contra a gripe. Antes da agulhada, a bisa ganhou abraços e uma aula de como vencer o medo e não chorar. É só esticar o braço, fechar o olho e virar assim a cara, para não chorar e nem sentir medo. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Em Leopoldina, na Zona da Mata, um cliente que sofreu acidente em um toboágua vai receber R$ 11.200 do Parque Aquafresh. Um funcionário do parque permitiu que outro visitante entrasse no toboágua antes que a vítima se afastasse da saída do escorregador. A mulher foi atingida na barriga e teve hemorragia interna. Na análise do recurso, o TJMG entendeu que o parque aquático foi negligente e determinou o pagamento de indenização. O jornal Tribuna Livre de Viçosa vai indenizar um morador da cidade por divulgar foto dele em matéria difamatória. A reportagem era sobre prisões em uma operação policial. A foto do homem foi veiculada na matéria, embora ele não tivesse nenhuma relação com o caso. A juíza Giovanna Travenzoli considerou que o Tribuna Livre não se preocupou em verificar a veracidade das informações. Ela estabeleceu a indenização em R$ 10.000 por danos morais. Em Tombos, também na Zona da Mata, 2 clientes da Unimed entraram com uma ação contra a empresa por causa do reajuste de 116% no plano de saúde. A juíza Aline Novaes afirmou que o aumento foi abusivo e declarou a nulidade do reajuste. No próximo bloco, saiba mais sobre os crimes que são classificados como inafiançáveis e conheça os direitos dos idosos em situação de violência doméstica. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pagar um determinado valor em dinheiro para não ser preso é uma condição permitida na lei brasileira, mas não para todos os crimes. Saiba quais são os crimes considerados inafiançáveis. A lei permite que o acusado de alguns tipos de crime faça o pagamento judicial de um valor como fiança. Esse pagamento tem o efeito de um cheque caução e é condição para que o acusado não vá para a cadeia e aguarde o final do processo em liberdade provisória. No entanto, alguns delitos são inafiançáveis, ou seja, o acusado não tem o direito à liberdade provisória mediante pagamento financeiro. É o que prevê o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O racismo, o terrorismo, os crimes hediondos, são crimes que a Constituição coloca como crimes de maior gravidade e que esses não mereciam ficar soltos mediante o pagamento de fiança. Os crimes hediondos estão previstos em outra lei, a 8.072 de 1990. Homicídio qualificado, lesão corporal dolosa, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro, estupro de vulnerável, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, crime de genocídio, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança
ou adolescente ou de vulnerável. Epidemia com resultado morte. Essa lista pode sofrer alterações. Um exemplo foi a inclusão do homicídio qualificado no grupo dos crimes hediondos, mudança que decorreu do assassinato da atriz Daniela Pérez em 1992. A comoção causada pelo crime motivou uma campanha popular encabeçada pela novelista Glória Pérez, mãe da vítima. Quando a Constituição trata de um assunto, esse assunto, sobretudo na área penal, ele se estanca na Constituição. Então são os crimes previstos, terrorismo, racismo, crimes hediondos e outros mais. Porém, como o crime hediondo e o próprio terrorismo são palavras um pouco tanto abertas, vagas, se você considerar os crimes que já existem, uma lei considerar esse crime como crime hediondo, ele passa a ser inafiançável. Por exemplo, o homicídio simples, ele não é um crime hediondo. O homicídio qualificado é um crime hediondo. Se botarem a lei determinar a partir de hoje que o homicídio simples é um crime hediondo, ele passa a ser um crime inafiançável. Alguns tipos penais provocam dúvida na população, é o caso do racismo. Embora seja hediondo, algumas atitudes consideradas pela população como racismo podem não ser enquadradas na lei como tal, e o réu pode ser solto por meio de um pagamento judicial. É o lado que a opinião pública entende ser, mas na hora que cai no judiciário, o judiciário vai seguir a lei, não é o que a opinião pública esperava. A injúria é uma coisa mais pessoal, o racismo é mais coletivo. Eu ofender uma pessoa, eu estou injuriando uma pessoa. Vamos esquecer até o lado racial. Eu chamo uma pessoa de ignorante. Aquilo vai encaixar como difamação ou injúria. O pessoal cometeu um determinado crime que aparentemente é um crime de racista, mas existe uma lei que encaixa ele naquele molde. Aquela lei não é a lei do racismo. Então aquele cabe fiança. Mas para o leigo vai falar, mas isso aqui ele fez um racismo, ele cometeu um racismo perante mim. Na verdade ele não cometeu um racismo, porque a lei não fala que aquela modalidade é o racismo. Casos de idosos que sofrem violência familiar, infelizmente, estão se tornando cada vez mais comuns. No entanto, as estatísticas podem não representar a realidade dessa parcela da população. Saiba mais na entrevista de Silvana Monteiro com a desembargadora Alice Birchel. Desembargadora Alice Birchel, como é aí a legislação brasileira em relação ao idoso, principalmente no tocante ao que protege ele da violência? Na verdade, o idoso é visto como um cidadão brasileiro e nós temos toda a legislação que aplica ao cidadão vítima de violência, também será aplicada a ele. O que ocorre é que há uma condição especial trazida pela Constituição das pessoas maiores de 60 anos para algumas legislações infraconstitucionais e maiores de 65 anos. A gente tem também a questão da idade do casamento aos 70 anos, regulado pelo Código Civil, que também, a meu ver, é inconstitucional, mas isso é uma outra questão. Então, além de toda a legislação aplicável ao cidadão, a Constituição traz que o cidadão idoso é um cidadão especial. Então, ele merece uma proteção a mais. Essa proteção veio regulamentada pelo Estatuto do Idoso em 2003. E de lá para cá, sofre pequenas alterações de legislações também sempre de âmbito federal, porque vale em todo o território nacional. E aí, essa legislação está cada vez mais especial, buscando essa realidade hoje do idoso, que é muito explorado, inclusive economicamente. Certo, é disso mesmo que eu pretendo falar nessa segunda pergunta, né? Como é a realidade aí dos processos judiciais, né, que são relativos ao idoso, né, que chegam na Justiça Mineira? Primeiro é preciso dizer que a gente não tem uma estatística precisa sobre isso, exatamente porque muitos idosos não têm condições sequer de buscar ajuda, porque eles estão, às vezes, em cárcere privado, estão sem condições de externar essa necessidade. Então, realmente, a gente tem um índice, inclusive, proporcionalmente à população idosa, baixo. Mas é baixo porque é baixo das pessoas que chegam até nós, certo? Mas a maioria dos casos é caso realmente de violência doméstica ou violência econômica, por causa das pensões que eles recebem, as aposentadorias ou às vezes alguma pensão por morte de um outro ente, de um cônjuge, por exemplo. Certo. Existe um projeto de lei, né, tramitando aí no Senado Federal que prevê a medida protetiva, né, ao idoso que está em situação de violência doméstica. Como a senhora vê esse projeto e o que ele pode trazer de diferente aí para cuidar do idoso? Especificamente
quanto a este projeto, que foi de relatoria no Senado do senador Zezé Perrella, ele agora está encaminhando ainda, ele ainda não está solucionado, então é um projeto ainda que ele não foi completamente votado. Mas a ideia central é um projeto muito curtinho, que pretende trazer para o Estatuto do Idoso as medidas de urgência, na verdade, da Lei Maria da Penha. Então, é a questão de se estender ao idoso essa proteção especial que a gente já tem tido, na verdade, de dizer que a Lei Maria da Penha é uma lei de proteção à família, né? Intramuros, que a gente quer dizer, né? O que acontece dentro de casa, não só com o idoso, mas com o homem, com a mulher. Então, a gente já faz essa interpretação um pouco mais abrangente da Lei Maria da Penha, mas que faltava no Estatuto do Idoso a questão das medidas de urgência, que são aquelas medidas que a gente conhece popularmente como liminares. Então, ajuizar um pedido liminar para que esse idoso tenha uma proteção imediata de afastamento, por exemplo, do agressor, um neto, um bisneto dele ou um filho que está o agredindo ou fisicamente ou, na verdade, usando a pensão alimentícia ou a pensão por morte que ele receba de um outro cônjuge, né, que ele é viúvo, que é o caso maior das mulheres viúvas, e também desse dinheiro que esse idoso acumulou e que os familiares, às vezes, se apropriam indevidamente. A gente volta daqui a pouco para mostrar a iniciativa do TJ Mineiro que aproxima o judiciário do cidadão por meio da poesia. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Você está assistindo Justiça em Questão. Não é todo mundo que consegue construir uma história de décadas trabalhando na mesma instituição. Mais difícil ainda é estar entre os funcionários mais antigos e mais admirados. Você vai saber um pouco da história de Dalmo Constantino. Nas paredes do Palácio da Justiça, em Belo Horizonte, estão os nomes dos ex-presidentes do TJMG. Nomes observados pela memória viva de quem trabalhou com grande parte deles. E Dalmo começou sua história no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em dezembro de 1974. Ao passar pelos corredores, se lembra de onde ficava a mesa onde trabalhou como office boy, a primeira função que desempenhou. Depois eu fui trabalhar como coordenador na sala dos desembargadores, que era juntamente com a Copa do Desembargador, onde eles faziam um lanche, né? E ali trocavam essas ideias, né, do dia a dia, até por questão de trabalho também, sempre na ética de a gente ter dois ouvidos e uma só lábios, né? Então a gente ouve muito e fala pouco, vê muito também, tem os dois olhos. Então sempre me deram a credibilidade de confidenciar algumas falas deles ali que não poderia sair. Então sempre tive essa condição de ética profissional, sempre tive. A confiança era tanta que contavam com ele para as mais diversas funções. Foi operador de som, hasteava a bandeira nos feriados, até a pintura teve participação de Dalmo. Até que foi chamado para trabalhar no gabinete da presidência, na época em que as sessões da corte eram secretas. Em determinado momento ela tornava secreta. E era o único funcionário que trabalhava, colhia os votos dos desembargadores. Quando tinha a eleição para presidente, os votos eram incinerados. Aqui neste corredor, colocavam uma pira e colocava fogo nos votos. Isso há um tempo. Agora os votos dentro da corte eram voto na bolinha, bola preta e bola branca, né? Ela absolvia ou então condenava, né? Há 25 anos ele trabalha no setor de recursos humanos. Essa função o tornou figura conhecida. Foi ele quem deu posse a boa parte dos funcionários. Eu vou jogar muito por alto, mas aí o tribunal está com 9.000 e poucas matrículas, né, hoje, né? Dessas 9.000 e pouco, umas 3, 4 mil, eu acho que eu acompanhei essas posses. O brilho é muito grande nos olhos deles, viu? Eles confessam para mim que estão muito satisfeitos daquela convocação, da forma que está chegando no tribunal. O livro de matrículas é o companheiro de trabalho de Dalmo. As páginas, com a lista de nomes dos funcionários empossados no tribunal, provam que foi ele quem recebeu figuras que se tornaram importantes na casa. Inclusive o nosso atual presidente. Ele há de convir e sabe disso, que eu dei posse a ele também.
E Dalmo se tornou não só colega de trabalho, mas amigo de vários servidores. Guarda a amizade e a lembrança da emoção de quem chegava para o primeiro dia de trabalho. Não só aqueles que estão no tribunal, que permaneceram, como os que já saíram, às vezes porventura até em uma outra repartição, algum outro cargo, e me encontram. Aqui a gente tem funcionários que foram asprons, né? Tem funcionários que nasceram asprons no tribunal, fizeram carreira, prestaram o concurso. Eu recebi mais amigos do que fiz amigos, porque tem nomes que eu nem lembro e eles sempre lembram de mim. Então eu acho que eu fiz amizade com eles, né? Do que eles fizeram comigo, porque eles reconhecem, sabem meu nome, sabem até às vezes detalhes de quando eles vieram chegar ao tribunal e coisas que às vezes eu não lembro. E Dalmo é lembrado também porque foi o responsável pela escolha profissional de alguns desses servidores. Chegou um funcionário, um pretendente funcionário que tinha feito um concurso no tribunal. Esse funcionário hoje ele é magistrado. Ele chegou e me pediu uma opinião. Falei, Dalmo, eu sou funcionário do BEND, eu estou fazendo direito, estou prestes a substituir um gerente do banco, uma substituição temporária. O que você acha de eu vir para o tribunal? Olha a responsabilidade que ele me julgou, né? É com essa serenidade de quem abraçou o trabalho de receber e orientar a tanta gente que às vezes ele para observar quem chega para o trabalho. Ao mesmo tempo, é observado por muitos servidores como um exemplo a ser seguido. Entrar no fórum e, em vez de encontrar pessoas apressadas para audiências ou julgamentos, observar rostos contemplativos que param para ler e desfrutar os poemas em exposição. Essa mudança no cenário vem da Semana da Poesia, que o Fórum de Belo Horizonte realiza há 10 anos e nesta edição tem número recorde de participantes. O prédio acostumado a sediar disputas judiciais e julgamentos de crimes se transforma. Mudança promovida através de obras produzidas pela mente de quem mantém a máquina da justiça em movimento. É assim há 10 anos. Magistrados e servidores apresentam seus trabalhos literários na Semana da Poesia do Fórum Lafayette, que preenche a galeria e os corredores, e enche de pensamentos a cabeça dos frequentadores do fórum, que passam, mas resolvem dar uma paradinha para conferir. Eu vim prestigiar o evento, né, e ver esse outro lado da justiça. Não é só a justiça que libera ou condena, mas sim uma justiça que mostra a poesia. Esse lado mais humano. Com o passar dos anos, o evento vem fazendo a timidez de diversos artistas se tornar página virada. Quem afirma é o juiz diretor do foro. Os dados nos mostram que houve um processo talvez de desinibição dos nossos poetas, né? Mas ela, nas suas primeiras edições, ela contava com 20, talvez 30 participantes, e nos últimos anos houve um crescimento importante nessa participação, ao ponto de que nos anos de 2014 e 2015, em torno de 60, 70, e esse ano chegamos a quase 120 participações. Além dos novatos, há também os que são fiéis a esse gênero literário e são presença constante no evento. É o caso de Rosimar, que tem 30 anos de fórum e há 10 encontrou um meio de se distanciar dos dramas de uma vara criminal. Nessa rotina conturbada da secretaria, diante de tantos processos, a poesia se tornou um refrigério para a gente. Um bálsamo que nos suaviza um pouco. As motivações para escrever, buscar essa válvula de escape, são muitas. Poesia vem da minha família, meu pai é poeta, e assim, vendo a obra dele, eu comecei a escrever as minhas poesias, né? A minha inspiração vem de sentimento, né, mais da terra e de Deus. A minha inspiração, ela vem do cotidiano, não só do ambiente forense, mas do meu dia a dia, ambiente familiar, os amigos, a própria música, né? Eu acho que a poesia ela está em todo lugar. A participação é aberta a servidores de todo o estado. Entre os participantes, os 85 primeiros a se inscreverem tiveram um texto publicado em livro, distribuído no evento. Ter sua obra publicada é algo importante para que essa arte encontre o público. Eu acredito que fomentar a cultura no ambiente de trabalho é muito importante, porque as pessoas não têm muita oportunidade de publicar, ou às vezes até o desejo de publicar. Mas quando surge essa oportunidade, é bacana, porque você se mostra, você é visto, é notado. Eu
acho que a dimensão disso é muito bom. Me sinto maravilhado, me sinto como se tivesse realizado, vamos dizer assim, um sonho, porque condições de estar lançando um livro, fisicamente é meio complicado, mas de estar vendo meu nome aqui, meu livro aqui, já perfeito. Após a distribuição dos exemplares, um show musical embalou a noite. No repertório, MPB e poemas dos servidores que foram musicados. Versos e sons transformando um espaço árido em terreno fértil de ideias, mais humanizado. Mais vida, mais cores, mais sensibilidade, mais humanidade. Isso, sem dúvida nenhuma, só enriquece o nosso dia a dia, o nosso trabalho. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área imprensa e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.